Bom, então quer dizer que o investidor do São Paulo, Diego Fernandes, chegou lá e soltou a braba ali, falando diretamente com o São Paulino e com ali os conselheiros do São Paulo Futebol Clube. E o Christian Medina teria se interessado de novo. O São Paulo se interessou de novo no futebol de Christian Medina, Rodriguinho, Luiz Gustavo e também o Rigoni. Será que ficam no São Paulo? Sejam então muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos trocar toda uma ideia de São Paulo. Sem mais delongas, eu já quero soltar o vídeo do Diego Fernandes, porque depois do Diego Fernandes, eu acho que faz uma timeline aí perfeita pro vídeo, até para mostrar, né, o que nós temos para hoje. Assista agora. Eles achavam que era impossível e eu era um menino que tinha um sonho, que gostaria de alguma maneira contribuir para a seleção brasileira. Muito tempo que a gente ganhou uma Copa do Mundo. Acabou sendo muito bem sucedido, acreditei desde o começo. E do mesmo jeito que eu tive esse sonho com a seleção brasileira, eu espero também eu poder ajudar o meu clube de coração, que é o São Paulo. Acabei honrando o avô meu. Aqui, depois nesse vídeo, eu já vou até tirar. Vem pra cá. Ó, volta pra cá. Deixa eu explicar pra vocês por que eu tô tirando. Nesse vídeo agora ele começa a fazer ali, não, que um avô meu, que não sei quem, chamava não sei o que por causa do Leônidas da Silva, que quando, pá, aí fica uma enrolação. Mas aqui ele já falou que eu queria ouvir e você também. Ele chega e ele categoricamente fala que ele tinha um sonho de menino de ajudar a seleção brasileira e também de ajudar o time de coração dele, que é o São Paulo Futebol Clube. O cara é influente, o cara é milionário, o cara tem amigos assim poderosíssimos e ele tem um banco de investimento que viria com ele nesse projeto de investir no São Paulo Futebol Clube, o que é um projeto absolutamente arrojado. É um projeto grandioso em que nós São Paulinos temos muito a vibrar aqui, comemorar aqui, caso isso realmente dê certo. Porque o São Paulo, ele não deixa de ser o São Paulo. Hoje, nós São Paulinos, né, olhando antigamente uma SAF no São Paulo, você fala, rapaz, não quero não. Aí uma SAF, o cara desiste de trabalhar no São Paulo, o time é dele, ele virou dono. Aí o cara não pode desistir mais. Eu acho que é uma coisa muito ruim. No entanto, quando você pensa no que o São Paulo virou, a diretoria do São Paulo, o caminho que tomou, aí já é uma coisa muito difícil de passar o pano, de passar, a diretoria do São Paulo junto com seus conselheiros fazem um trabalho incrível no São Paulo. Não dá nem pra pensar isso, né? Não dá pra ouvir isso aí. Pelo contrário, o que o São Paulo faz é mais ou menos assim. O São Paulo tem lá meia dúzia de conselheiros que se acham donos do São Paulo, eles elegem um presidente que vai permitir que eles continuem com as regalias de ser um conselheiro do São Paulo Futebol Clube. Muito em breve todos estarão na Disney, todos devem ganhar ingressos, camisetas e coisa e tal. Deve, eu não sei, né? Mas assim, é uma facilitação de vida, não deixa de ser um esqueminha de você eleger o amiguinho, sabe? Isso é muito ruim, pensando num time do tamanho do São Paulo. Se for estudar lá atrás, ou como o São Paulo foi criado, ainda vá lá, né? O São Paulo é dessa galera mesmo. Nós, São Paulinos, somos quem carregamos essa engrenagem. Nós empurramos esse carro aí que sem motor, ele vai pra frente porque a torcida impulsiona. Então acho que nada mais justo do que nós termos também essa questão de poder escolher. E hoje, olhando pro Diego Fernandes, eu vejo um cara que tá com muito boa vontade. No Brasil que ele trabalhou, mas o cara é só bonzinho. Não sei, mas no Brasil que ele trabalhou, entrou o Carlo Ancelotti, que era o técnico do Real Madrid, Bayern de Munique, todos os times da Itália, um monstro da parte técnica ali, talvez o maior técnico do mundo da atualidade. Né, claro que eu não tô comparando com o Tele Santana, mas atualmente, um dos maiores técnicos do mundo, com certeza. Então, o cara, imagina que ele chega no São Paulo, traz 2, 3 dos melhores jogadores do mundo. Faz um investimento que, assim, acaba com a dívida do São Paulo. É claro que o que é legal é que quando você faz um investimento, você também não abre mão de fiscalizar, dar uma olhada. O São Paulo não ficaria ali, a Deus dará, nas mãos da boa vontade de um conselheiro, de um presidente e tal, não seria também desta maneira. Então o São Paulo tem que se ligar agora, porque o Diego Fernandes está aqui com muito boa vontade para poder entrar direto no São Paulo Futebol Clube e ser esse investidor.
Outra coisa que acontece é que na esquerda, lateral esquerda, nós não temos hoje o Wendel, que machucou a perder de vista a contusão dele, e também o Enzo Dias, que assim, né, ele tava jogando, aí ele foi tirar um cochilo na rede, deitou na rede, quando ele levantou ele não jogava mais, teve que fazer cirurgia. Você fala, peraí, cara, então perdeu também o Enzo Dias? É, patrão, perdeu também o Enzo Dias. Aí nós temos lá o menino Patrick Lanza, que não dá pra contar com o cara, né, infelizmente, não tem condição de contar com o Patrick Lanza. Aí o Nicolas, ele aparece da base tentando abraçar ali a grande oportunidade da vida dele. O São Paulo lançou vários e vários jogadores assim. Ele olhava pro banco de reserva, não via um, não via dois, não via três, não via quatro, vou usar o quinto. O quinto acabava indo pra Europa, seleção brasileira acabava sendo um baita jogador. E o plano de vida do Nicolas é esse aí, é ser um lateral esquerdo extraordinário. Então, Nicolas, venha jogar, tomara que o Crespo coloque e que o Crespo também descubra que ele pode ter ali um lateral esquerdo na base, que ele não vai ter que contar mais com o Patrick Lanza. Já pensou que delícia? Nem o São Paulo teria que comprar o Enzo Dias, apesar das metas batidas, não ter que comprar o Enzo Dias, porque o Nicolas tá virando. Ah, mas o Enzo Dias vem pra compor elenco e tal. Aí eu acho legal. Aí não precisa contar com o Wendel mais também, que não dá pra saber se vai jogar ou não. Tem contrato, vai ter que usar. Agora vai que também o Wendel quer viver outros ares, quer voltar pra Europa. Seria maravilhoso, acho que pra todas as partes, porque o Wendel não parece, não dá sinais de que vai jogar por aqui, né? E aí tem também o que tá acontecendo. O São Paulo tá estudando essa renovação contratual, se faz ou não, de Rigoni, Luiz Gustavo e também do Rodriguinho. De todos esses, nós temos aqui 3 gerações diferentes de idade. Luiz Gustavo mais velho, Rigoni na média ali e o Rodriguinho mais jovem. Nenhum dos 3 tem agradado muito. O Luiz Gustavo é o que mais agrada, apesar dele ter quase 39 anos. Então ele é um cara que agrada, mas a idade não agrada. Infelizmente, tá chegando a hora do São Paulo dispensar o Luiz Gustavo. Não dispensar, mas não renovar o contrato. Com o Rigoni, aí não vai renovar mesmo, acho que esse aí já era. E o que tá pegando muito é o Rodriguinho, que é um jogador da equipe de base do São Paulo, que o São Paulo se perde agora, perde igual o Igor Gomes, sabe? É uma mão na frente e outra atrás, você sai sem nada. Não sai com nada. E aí você segura o Rodriguinho por anos e anos. Nem sei quando que ele chegou no São Paulo na equipe de base. Você lança o cara, passa 5 anos com ele no time principal sem conseguir se firmar, aí do nada você não tem como. O Crespo foi um dos caras que mais tentou, inclusive, com o Rodriguinho, e o cara simplesmente não se firma, ele simplesmente não entrega, ele não consegue. Então ficou difícil defender a renovação do Rodriguinho. Acho, inclusive, que o São Paulo não deve renovar, a menos que o Rodriguinho aceite ganhar muito pouco, um contrato muito longo, com uma multa muito alta, sabe? É um processo assim. Na equipe de base ainda que pode jogar no time do São Paulo para o próximo jogo é o centroavante Paulinho, tá? O Paulinho está à frente ali na escala de preferência. O São Paulo não conta ainda com a volta de Caleri, Rian, André Silva e nem tampouco de Neno. Então o centroavante faltou. Aí você fala, tá, Jubão, mas o Crespo tem usado ali Tapia, tem usado Rigoni. Tem usado Luciano, só que hoje o que está acontecendo? Ele não tem centroavante no banco, além dos desfalques das contusões de Caleri, Rian, André, Silva, né, e o Dineno, ele tem também o Tapia, que vai para a seleção do país dele, foi e não vai voltar, vai chegar no dia do jogo. Então nem o Tapia talvez consiga jogar. É aí que aparece o Paulinho como surpresa para tentar dar certo nesse time do São Paulo. Então tomara que o Paulinho, artilheiro, goleador, consiga fazer história aqui. Vamos lá. Eu tava lendo uma matéria no Bola VIP do Alexander Vieira, jornalista, e ele falou sobre o interesse do São Paulo no Christian Medina e que o São Paulo tentou o Christian Medina no passado, não deu certo pelo valor exorbitante dele e agora ele está jogando lá no time, quer ver? Eu vou até abrir aqui. O Christian Medina hoje ele joga no time do Estudiantes de La Plata, que é um time lá da Argentina. E o Medina, ele tem um valor de mercado de 8 milhões de euros. Ele é primeiro volante, segundo volante, faz até um biquinho ali pela ala, vendo aqui as referências dele no Transfer Market. É um jogador de 1,76 m, como o volante tá na média da altura, e ele tem 23 anos. Esse Gustavo Medina, ele era um jogador do Boca Juniors, nasceu no Boca, o Boca é o clube formador dele, e ele do Boca ele sai e acaba indo pro Estudiantes de La Plata por 12 milhões de dólares.
de euros. Aí você fala, peraí, os caras pagaram 12 milhões de euros e vão dispensar a matéria do Alexandre Vieira. O time do Estudiantes, ele não está contando mais com o Gustavo Medina. O Gustavo Medina não tem agradado e o valor dele foi muito alto. E ele vai ser de novo oferecido para o São Paulo pelos seus empresários. Então os empresários dele pegam e oferecem ele para o São Paulo. O São Paulo, na dele, vai falar, vem cá, você quer 12 milhões de euros? Não tenho, que é o que você pagou pro Boca. Você quer 8 milhões de euros? Não tenho. Quer 5 milhões de euros? Não vou pagar. Então o São Paulo não quer pagar nada. Então eu acho que o empréstimo aqui seria muito mais cabível, encaixadinho na realidade do São Paulo, até porque, convenhamos, o Christian Medina pode ser o próximo Seedorf, pode ser o próximo Davids, pode ser o próximo, sei lá, Casemiro. Não vai virar no São Paulo. Hoje o São Paulo tem primeiro volante e tem o Marcos Antônio de segundo volante. Então, se o Christian Medina chega no São Paulo para ser o novo Marcos Antônio, vindo numa oportunidade de graça e tal, eu acho top, excelente demais. Mas olhando para a realidade do São Paulo, a realidade de reconstrução financeira, uma vez que o investidor não fechou ainda. E quando fechar, tem que tirar as dívidas, né? Aí nós temos hoje Marcos Antônio e Alisson e Bobadilha, que é tudo segundo volante. De primeiro volante tem o Pablo Maia, tem também o Luiz Gustavo e tem também o Luan pro ano que vem, fora Negruti, Hugo, que são os caras da base que já estão subindo pro time principal, já até subiram já. Esses caras aí vão fazer o São Paulo ter volante sem ter que gastar. Christian Medina seria top, mas tem que ser uma oportunidade muito boa pro São Paulo apenas e não pros caras que tem por aí do De La Plata. É ou não é?